Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje nós vamos visitar o Museu Lazar Segal. Esse grande artista lituano veio da Europa para o Brasil pressionado pelas instabilidades das guerras e da perseguição racial. Mas ele gostou tanto que virou brasileiro. O Museu Lazar Segal fica na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A casa, de estilo modernista, foi onde Segal morou com a família e onde também tinha o seu ateliê. A missão do museu é preservar e divulgar as obras do artista, que foi uma das maiores influências do modernismo do Brasil. Esse museu é um museu importante por vários fatores, entre eles, por quem morou aqui, por inicialmente não ser um museu, ou a casa não ter sido conceituada para museu, e depois que surgiu a ideia, mais para o final, de montar o museu, apesar do conceito já ser anterior. A casa foi construída pelo arquiteto Gregóry Warszawicz em 1929. O Gregóry era concunhado de Segal e um grande incentivador da vinda dele para o Brasil. Esse ambiente aberto é muito gostoso. Nós estamos aqui na sala de exposição temporária do Museu Lazar Segal. Uma das propostas de exposições desta sala é contextualizar a produção do Segal, mostrar ela em relação aos seus contemporâneos. E é o que acontece nessa exposição que mostra o grupo 1919, os companheiros do Segal, como Otto Dix e outros artistas, e as influências que eles tinham na época. Esse quadro do Segal, que é Os Eternos Caminhantes, faz parte dessa produção, ele é de 1919, e esse quadro tem uma história bastante trágica, porque ele foi confiscado pelos nacionalsocialistas, foi retirado de um museu da cidade de Dresden, onde ele tinha sido comprado para esse museu, foi parar nos depósitos oficiais e desapareceu depois da guerra. E a viúva do artista conseguiu recuperar o quadro numa coleção particular europeia. E por isso é que hoje ele está aqui de volta e faz parte do acervo do Museu Segal. Parece pequeno para você? Pois saiba que são 3.000 itens, entre esculturas em gesso, argila, bronze, madeira, terracota, mármore e até cimento. Pinturas sobre papel, gravuras, xilogravuras, litogravuras e pinturas a óleo que contam a vida de Lazar Segal e do mundo. Bom, nós vimos lá embaixo Os Eternos Caminhantes, do Segal, de 1919, e era esse o personagem que pintou aquele quadro. Quer dizer, é este o autorretrato do Segal, de 1919, tão forte quanto aquele outro quadro e muito característico desse expressionismo construtivo. O expressionismo construtivo de Segal era o que o diferenciava de seus colegas pintores. E nós seguimos então com os retratos da Margarete, a primeira mulher do Segal, até chegar nesse quadro, no encontro, que faz uma passagem entre esse período alemão e a terra brasileira. Este quadro, provavelmente, ele começou a pintar na Alemanha, usando como base um retrato, uma fotografia do dia do casamento dele com a Margarete, mas o quadro tomou uma dimensão simbólica muito maior do que simples representação. É curioso não só que ele se pinta como mulato, se identificando com a terra brasileira na qual ele vem, né?
mas também no azul do vestido da mulher europeia, com essa tez branca, que, segundo Kandinsky, o azul era a cor espiritual por excelência. E em seguida nós temos uma série de retratos de personagens do Brasil. Por esses retratos podemos perceber o encantamento de Segal pelos negros do nosso país. Agora, muito curioso também desse encontro dele com o Brasil é O Menino com Lagartixas, que é de 1924, quer dizer, é uma das primeiras telas que ele pinta no Brasil, onde está todo colocado aí, né, o encanto dele com a vegetação. Obviamente, o conhecimento da pintura da Tarsila do Amaral influenciou bastante o Segal nessa primeira fase brasileira dele. A pintora Tarsila do Amaral foi uma das figuras centrais da primeira fase do movimento modernista do nosso país. Ele se envolve de tal forma com o Brasil, com as cores, com os tipos dos negros, que a pintura dele se transforma completamente nessa entrada no Brasil. Essa é a sala em homenagem a Geni Clabin Segal. Ela era a esposa do Lazar Segal e foi quem deu início à história do museu. Foi ela que teve, depois do falecimento dele, a ideia de criar um museu e de se ocupar não com a divulgação e o conhecimento da obra dele. Interessante observar nesta sala este cartão postal, que é um cartão que ele ilustrou, não, dele com a dona Geni, em 1925, por ocasião do casamento dele. Eu busquei o Museu Lazar Segal pelo laboratório de fotografia, porque são poucos laboratórios que existem em São Paulo que estão abertos assim para as pessoas, para o público utilizar de uma maneira não gratuita, mas quase gratuita, né? Esse espaço, quer dizer, esses cursos, essas oficinas nasceram desde o começo da ideia de formar esse museu. Era uma ideia do Maurício Segal, que o museu não fosse simplesmente um lugar guardião e que promove, né, as obras do Segal, que isso é o mais importante realmente, mas que também fosse um museu vivo, quer dizer, um museu que tivesse oficinas, que desse a possibilidade para os frequentadores de aprenderem, quer dizer, de trabalharem a sua sensibilidade, seu potencial artístico. Aqui nos cursos do museu a gente resgata esses processos para que as pessoas entrem em contato então com a história da fotografia, com os processos, né, que deram início e que geraram a fotografia como a gente conhece hoje. Uma amiga minha fez e gostou bastante, falou do laboratório que tem aqui, que é muito bom. Aí agora eu tive a oportunidade de fazer e estou fazendo, estou gostando bastante. Essa imagem aqui é feita através de fotograma e hoje a gente usou essa caixinha que chama pinhole, que ela está toda preta, aí ela tem um furinho pequeno, que através desse furinho entra a luz e a gente consegue captar uma imagem se deixar um tempo determinado sobre a luz. Nesse processo de você trabalhar com dois acervos, um de obra e outro fotográfico, você consegue estabelecer relações entre esses acervos. Então nesse tempo todo, a gente pode perceber que o Segal utilizava a fotografia como referência para a sua obra, né? Então, aqui a gente pode ver
uma fotografia da Hildegard Rosenthal, em que ele está com um navio de imigrantes, que é uma das obras mais importantes dele. Aqui a gente tem um estudo, que é um desenho ampliado em tamanho original. Aqui a gente tem um estudo pequeno, que ele faz com uma gravura, ele quadricula. E a gente tem também no acervo fotográfico fotografias em que ele se baseou também para fazer o navio de imigrantes. Apresentado pelo Mário de Andrade, ele conhece a jovem pintora Lucy Sítio Ferreira, e que passa a ser a sua musa inspiradora, digamos assim. Ela é a modelo de uma série enorme de retratos, de pintura, desenhos, inclusive escultura. Essa grande tela do Segal, que é o navio de imigrantes, é produzida em 2 anos de trabalho intenso, de 1939 a 1941. Provavelmente o início da Segunda Guerra fez com que esse tema das grandes tragédias e do destino humano voltasse a preocupar o Segal. Ele trabalha nesse quadro detalhadamente, a partir de um estudo em tamanho natural. O curioso também desse quadro é que a Lucy nos deu esse depoimento. Ela posou para várias dessas figuras, quer dizer, desde essa figura feminina, por exemplo, ou outra deitada, ou outra com a mão na cabeça, ou esta daqui, são sempre a partir de poses da Lucy Sítio Ferreira. É uma espécie de painel em homenagem aos imigrantes e exilados e desterrados em geral. E tem muito mais coisas legais no Segal. Não saia daí que eu já volto. Estamos de volta ao Museu Lazar Segal, que fica em São Paulo, na casa onde o artista morou com sua família. De origem lituana e naturalizado brasileiro, Lazar Segal foi uma das maiores influências do modernismo no Brasil. Quando ele foi inaugurado, já foi criado com uma missão social, de algo muito maior, inclusive, do que a figura do pintor. Digamos, uma instituição dentro da cidade de São Paulo que pudesse oferecer várias alternativas para os frequentadores. Ateliês de gravura, aulas de laboratório fotográfico, uma biblioteca de referência nas artes do espetáculo e um programa muito sólido, educativo, onde passam milhares de crianças anualmente. Aqui é o Cine Segal, um cinema aconchegante com 92 lugares onde são exibidos filmes de arte e do circuito de São Paulo. Não, eu já vim aqui algumas vezes, porque tinha exposições de fotos de pintores alemães, mas hoje especificamente eu vim por causa do cinema, que eu perdi no circuito um filme que me interessa ver agora. E é um lugar agradável, o preço é convidativo, a gente sempre encontra pessoas interessantes por aqui. Resolvi vir assistir aqui porque eu não conhecia, não sabia que aqui tinha cinema. E como é sempre interessante conhecer novas salas de cinema, novos lugares, eu achei interessante. E se nós caminharmos um pouco mais por aqui, vamos encontrar uma das grandes esculturas dele, que é esta cabeça da Dona Geni, a esposa dele. É uma
escultura de 1936, e eu penso que ela é a objetivação do olhar que ele tinha da companheira dele, uma companheira de grande inteligência, de grande compreensão. Incrível entrar no ateliê onde Segal criava suas obras. Esse aqui é o ateliê de gravura do Museu Lazar Segal. É um espaço público, aberto a todas as pessoas interessadas na prática da gravura, da xilogravura, da gravura em metal e da litografia. E é também o ateliê em que trabalhou por boa parte da vida o Lazar Segal. Então é um lugar em que se reúne, vamos dizer assim, esses dois eixos, né? Essa vocação pública do museu e esse projeto de manter um espaço aberto a qualquer pessoa que possa e que queira desenvolver um trabalho voltado às artes e, ao mesmo tempo, preserva e estabelece relações com a obra do artista, Lazar Segal. A gente está com... Lá na Pinacoteca a gente tem um trabalho com pessoas em situação de rua, que passam por oficinas de arte, de estilo, e agora a gente está fazendo esse álbum com os estilos deles. O grande detalhe é que muitos equipamentos eram os mesmos usados pelo Segal naquela época. Não é um luxo? Como essa prensa aqui, que ele usava para fazer suas gravuras em metal. Esse ateliê foi um lugar onde ele, vamos dizer assim, produziu boa parte da sua obra, e o trabalho do artista tem nas artes gráficas, né, na gravura, uma produção importante também. A gravura dele, assim como a pintura, né, vai ser muito marcada por esse embate com a realidade que ele vive aqui, né? Então isso pode ser muito percebido nos álbuns de gravura que ele vai produzir depois da vinda dele para o Brasil, como é o caso do Mangue, por exemplo. O poeta Manuel Bandeira comentou o álbum do amigo. Lazar Segal também fez a peregrinação do Mangue, e creio que ainda nas grandes noites. Mas o que o atraiu ali não era o formidável desrecalcamento dionisíaco. Segal, alma séria e grave, ia ali para debruçar-se sobre as almas mais solitárias e amarguradas daquele mundo de perdição. Como já se debruçara sobre as almas solitárias e amarguradas do mundo judeu, sobre as vítimas dos pogromes, sobre o convés de terceira classe dos transatlânticos de luxo. No pogrom, Lazar revela sua sensibilidade diante do sofrimento humano ao retratar as vítimas dos extermínios de judeus. O lado sensível de Segal era tão famoso quanto o seu lado festeiro. Em 1932, junto com amigos como Mário de Andrade, cria a SPAM, Sociedade Pró-Arte Moderna, que promovia festas em que circulavam artistas e a alta sociedade paulistana. A ideia era justamente juntar artistas com amadores de arte, pessoas que gostavam de arte, que queriam se envolver de alguma forma, né, queriam participar, ou enfim, eram marchands, queriam comprar arte, queriam usufruir arte, e um pouco para se manter, ela também fez algumas festas, e essas festas se tornaram bastante famosas, né, no ambiente paulista da época. Segal, na verdade, foi o principal organizador e foi quem, na verdade, trabalhou diretamente com a cenografia, né? E não só a cenografia geral, mas todos os personagens e depois todas as fantasias, né, que iam ser usadas. Para nossa sorte, também uma série de painéis que foram realizados como estudos também para a organização dessas festas ainda se encontram aqui no acervo do museu, os desenhos preparatórios para essas festas.
E eu acho que a Spam, para o Segal, foi um momento de muita realização também, porque eu acho que em poucos momentos da vida ele conseguiu, sentiu que estava realizando isso que ele considerava uma espécie de ideal da arte. Que bom que esse museu guarda em seu acervo o empenho de Segal pela democratização da arte. O Lazar Segal integra a rede de museus federais ligados ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Uma forma de atrair pessoas, eu acho que hoje é o grande desafio trazer público para o museu. O museu é gratuito, o museu tem uma programação de cinema muito atraente, tem um público cativo. O museu tem uma biblioteca que é uma biblioteca de referência para a arte do espetáculo. Hoje ninguém que faça uma tese sobre teatro pode deixar de consultar a Biblioteca Lazar Segal. Aí eu já venho aqui, eu frequento a biblioteca já, eu acho que há mais de uma década. E sempre que eu preciso de alguma coisa relacionada a teatro, eu venho aqui, né? Eu tenho uma companhia de teatro, eu pesquiso e hoje especificamente estou fazendo uma pesquisa em conjunto com uma grande especialista de Bernard Shaw para uma publicação. Nosso catálogo hoje está disponibilizado na internet, é um catálogo online, ele é atualizado e pode ser consultado via internet. É uma biblioteca que é especializada em artes de espetáculo, na fotografia, rádio, TV e tem uma documentação impressa sobre a vida e obra do Lazar Segal. Uma forma legal de conviver e pensar sobre as obras do Segal é participar dos projetos educativos que existem aqui no museu desde 1986. Atualmente a gente tem 3 programas de atendimento. O programa Museu Escola, Museu Família, Museu Comunidade. No programa Museu Família, nós temos algumas atividades que acontecem nos finais de semana, principalmente aos domingos. E aí é para famílias, né, crianças e seus adultos. Temos o Arte em Família, que acontece sempre no 3º domingo do mês, e o Histórias no Jardim e o Oficina de Artes, que acontece no 1º domingo do mês. Quem quiser saber mais sobre horários de funcionamento, datas e horários dos cursos, é só acessar o site www.museusegal.org.br. Há artistas para os quais a arte é tão importante como o ar, a luz e a própria vida. Para eles a arte é uma necessidade a qual não podem fugir, e não uma profissão como qualquer outra escolhida pela importância prática ou social. Esses artistas trabalham em silêncio em seus ateliês, obedecem à própria voz, experimentam, procuram, produzem. Trabalham unicamente para cumprir a missão de que a natureza os incumbiu. E o resultado do seu trabalho é a arte. O Museu Lazar Segal fica em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, zona sul da cidade. Anota aí o endereço: Rua Berta, 111. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Visitem os museus. Museu é um lugar cheio de curiosidades, novidades, cursos interessantes. Está vivo, aberto e esperando por você. Visitem os museus da sua cidade. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.